Então vamos lá, estamos falando sobre monitores. Monitores são elementos que sintetizam uma imagem através de uma determinada tecnologia de emissão luminosa. Então um ponto fundamental para nós entendermos é justamente a ideia do pixel. O que é um pixel? Uma imagem, na verdade, ela não é uma coisa contínua, não é uma representação contínua de informação, e sim a composição de vários e vários pontos de pequeno tamanho que compõem, então, uma determinada imagem, como estamos vendo aqui. E o pixel é o menor ponto que a gente consegue representar individualmente. Então, toda imagem ela vai ser melhor se você tiver melhor resolução em pixel. Então, por exemplo, na primeira imagem aqui, o rosto da mulher está representado com 10 por 10, são 100 pixels. Obviamente o tamanho do pixel fica grande, então nós temos uma resolução baixa da imagem. Mal dá para entender o que ela... Aliás, se fosse olhar somente essa imagem, ninguém conseguiria compreender que trata-se de um rosto de uma pessoa. Se nós olharmos para uma imagem de 50 por 50, nós já temos uma definição bem melhor, bem mais clara do que seria então o rosto da pessoa. Os pixels ainda são bem visíveis, a gente chama essa imagem pixelada, né, mas a gente consegue já identificar que trata-se de um rosto de uma pessoa. E com 1000 por 1000, com 1 megapixel, a gente já tem uma imagem de uma resolução muito boa, trazendo detalhes então desse rosto bastante, né, visíveis. Então a tecnologia de monitores ela evoluiu para aumentar a resolução e aumentar a qualidade da representação dessas imagens, de forma que os usuários pudessem entender, né, e ter uma experiência melhorada nesse sentido. Então o grande desafio de todo o sistema tecnológico dos monitores é sempre aumentar o número de pixels, ou seja, aumentar a resolução e aumentar a qualidade de emissão de luz desses pixels, de forma que você consiga uma imagem mais parecida com a realidade. Hoje temos TVs aí que trabalham em Ultra HD que parece que você está olhando por uma janela, né, uma forma fantástica, certo? Então, uma coisa importante além da resolução é a taxa de atualização dos monitores. O que é a taxa de atualização? Outro fator importante é que nós não enxergamos de forma contínua. Nossos olhos eles fazem amostras das imagens aproximadamente 30 vezes por segundo. Então nós literalmente tiramos fotos com os olhos 30 vezes por segundo e compomos uma imagem que parece estar em movimento para nós. Então nós percebemos, né, que se a gente conseguisse criar um monitor que colocasse 30 frames por segundo na sua tela, nós teríamos uma sensação de movimento sem descontinuidade, sem parecer que aquilo seria um conjunto de fotos, e sim que parecesse realmente uma gravação de um vídeo em tempo real. Então as primeiras TVs trabalhavam nessa taxa de atualização, né? Colocavam 30 frames por segundo e davam aquela sensação de continuidade na imagem. Hoje em dia as TVs melhoraram também isso, então nós estamos aumentando bastante, significativamente, a velocidade, principalmente para monitores de jogos. Monitores de jogos podem passar dos 144 Hz, ou seja, 144 imagens por segundo, certo? Isso significa que nós não teríamos então a sensação de diferença entre um quadro e o outro, e perceberíamos cada vez mais como uma forma contínua. Então a taxa de atualização da TV é importante. Hoje, se a gente fosse comprar um monitor, uma TV, o que seria o mínimo que nós deveríamos pensar em ter? 120 Hz. Certo? 60 Hz, tem alguns TVs mais antigas, né, de LCD que ainda trabalham com 60 Hz, o que é uma taxa de atualização que em alguns filmes, por exemplo, nós vamos ver lá algumas perdas de detalhes, né? Então nós temos que trabalhar ali de preferência com 120 Hz, que já dá uma taxa de atualização muito boa. E aí para quem joga, essa taxa de atualização pode chegar a valores absurdos aí. Tem monitores sendo lançados a 500 Hz atualmente, o que já nos parece até exagerado, mas enfim, dizem as pessoas especializadas que a gente percebe a diferença, né? Outra coisa, a questão do brilho e do contraste. Quando nós falamos de brilho e contraste, nós temos que falar da diferença entre o claro e o escuro da TV. Então, quando nós estamos num ambiente totalmente escuro, essa diferença não é tão perceptível, mas quando nós estamos num ambiente claro, ela acaba sendo bastante perceptível
né? Então nós temos uma necessidade de que a emissão de luz do pixel ela seja forte o suficiente para que a gente consiga discernir entre o preto e o branco com bastante clareza. Então isso daí é uma questão de capacidade do brilho. O que significa, como que isso aí funciona? Na verdade, a tecnologia, dependendo da tecnologia, ela vai emitir a luz por si, como as tecnologias de LED, por exemplo, ou a gente vai ter a luz sendo emitida por uma backlight, uma luz de fundo, o que muitas vezes não permite que a gente consiga ter um brilho muito grande, por uma questão até de potência luminosa que a gente tem de emissão. Então o contraste acaba ficando um pouco ruim nesses casos. Então as tecnologias mais modernas estão buscando, no caso dos LEDs orgânicos, estão buscando aí trabalhar com uma capacidade de brilho, uma capacidade de contraste melhor. E nós temos também a ideia do True Black, né, que é o preto verdadeiro, ou seja, quando você tem uma tecnologia que você tem uma luz de fundo, você tem sempre a tela branca e quando você precisa fazer um pixel preto, você tem que barrar a passagem da luz por aquele pixel. Isso daí acontece, obviamente vai acontecer que nós não conseguimos barrar 100% da luz que está passando pelo pixel e com isso o preto não fica um preto verdadeiro, ele fica um cinza. Seria aqui, por exemplo, na imagem da direita. E quando a gente trabalha, por exemplo, com LEDs, a matriz é composta por LEDs, o LED ele pode ser totalmente desligado, ou seja, ele não emite luz. Quando ele não emite luz, ele fica totalmente preto. Então nós temos a ideia do True Black, né? Então isso é um ponto interessante, porque também vai melhorar bastante a questão do contraste, porque você consegue efetivamente criar um preto totalmente preto, né, para a sua luz. Certo? E então agora vamos falar um pouquinho sobre as tecnologias dos monitores. Então nós temos aí os monitores. Primeiro os monitores eram monitores de tubos de raios catódicos, que basicamente eram o quê? Eram tubos de vidro com fósforo, um composto de fósforo colocado na sua tela, e que trabalhavam recebendo um feixe de elétrons que eram acelerados e varriam a tela formando pixel a pixel. Então os antigos monitores usavam um único composto de fósforo, então geravam uma imagem de claro e escuro, uma imagem em escala de cinza, que eram os antigos monitores preto e branco, e posteriormente esses monitores passaram a receber 3 tipos diferentes de composto de fósforo para representar a cor através da composição do R, do G e do B, do Red, Green e Blue, né, o preto, o vermelho, verde e azul, que dependendo da mistura conseguia representar qualquer uma das cores do espectro visível. Então está aqui um desenho do monitor, a gente tem uma válvula aqui, essa válvula esquenta, gera um feixe de elétrons direcional. Aí aqui nós temos conjuntos de bobinas que vão gerar um campo magnético e vão fazer o feixe se desviar para atingir um determinado ponto da tela. Então isso aqui era modulado de forma a varrer a tela de cima para baixo e de um lado para o outro, formando então as imagens, né, que a gente tinha. Tem um vídeo aqui do YouTube que mostra esse processo, fica aí como uma complementação do que a gente está falando. Na TV LCD nós temos então a ideia de um monitor que não é mais baseado em um feixe de elétrons, mas sim em uma forma de barrar a passagem de luz através da movimentação de cristais, de pequenos cristais de quartzo. Então o cristal de quartzo ele é feito na forma de um composto que a gente tem basicamente um gel, e esse gel então ele é colocado em pequenos buraquinhos de uma matriz de uma tela transparente, e nós fazemos então a modificação da corrente elétrica em cima desses pontos de forma a girar esse pequeno cristal de forma a deixar a luz passar ou a luz não passar mais, certo? Então cada pixel é formado então pela passagem da luz polarizada para a tela. Existe um emissor de luz atrás, ele vai ter um emissor atrás que vai fazer então o backlight para iluminar os filtros. Então é uma tecnologia passiva, né? A gente tem que ter uma luz de fundo, né? E o cristal é controlado por um campo elétrico que faz então a modulação. Então a gente tem uma coisa parecida com essa aqui. A luz de fundo ela é totalmente branca, ela vai passar por um filtro polarizador. Quando a gente polariza a luz, ela fica com um comprimento de onda sempre numa determinada direção, ou na horizontal ou na vertical. Aí a gente faz então a mudança do cristal líquido de forma a deixar passar mais ou menos luz
né, para cada um dos pixels e formar então a imagem que a gente está vendo, certo? Então tem aqui mais 2 vídeos que ficam aí de referência. Depois nós temos as tecnologias de LED. A tecnologia de LED, então, são compostos por pequenas luzes individuais, os pequenos LEDs que a gente já conhece, mas de um tamanho muito reduzido, colocados então numa tela, de forma a acender ou apagar nas cores verde, vermelho e azul, de forma também a fazer a construção aí das nossas cores, certo? Então, cada pixel é formado por um conjunto de 3 LEDs, né, RGB, ou um LED próprio, um único LED RGB. Na verdade, os LEDs RGB, os LEDs que emitem luz colorida, eles são, na verdade, construídos com 3 LEDs dentro do seu encapsulamento, né? Então são sempre 3 emissores. Nesse caso a gente tem o True Black, porque a gente consegue desligar efetivamente o LED, ele não vai emitir luz, então não tem nenhuma luz passando para frente, a gente tem um preto realmente preto. A atualização também é mais rápida, a taxa de atualização vai ser mais rápida, porque os circuitos de controle vão simplesmente acender e apagar os LEDs e não tem que ficar fazendo um controle de movimentação de cristal. Então isso acaba sendo mais rápido, dá uma taxa de atualização melhor para os monitores. Nós conseguimos também miniaturizar bastante esses LEDs para aumentar a resolução. E atualmente a gente tem tecnologias de LED orgânico e Quantum LED. LED orgânico é a tecnologia do estado da arte. É um LED baseado não em semicondutores do tipo silício ou germânio, sim em semicondutores baseados em materiais sintéticos plásticos. Então ele consegue ter uma qualidade muito melhor, um tamanho muito menor de pixel, mas o problema dessa tecnologia é que ela tem uma durabilidade menor. Então uma TV, por exemplo, em 2, 3 anos ela acaba perdendo a capacidade de gerar a imagem com a sua tela. E é uma TV mais cara, obviamente, porque a tecnologia é uma tecnologia de lançamento. Alguma coisa no meio do caminho, então, é o que a gente chama de Quantum LED, que é uma tecnologia que mistura a tecnologia LED orgânico, né, com a tecnologia, a tecnologia de LED tradicional com a tecnologia de cristal líquido. Com isso a gente consegue então um meio termo entre as duas, certo? São TVs que duram mais, que têm uma resolução melhor do que as LEDs tradicionais, mas que não são tão boas quanto a LED orgânico, obviamente. Então aqui a gente tem uma ideia do que seriam as resoluções dos monitores, né? Os monitores, a resolução nada mais é do que a quantidade de pixel que forma a tela. Então quanto menor a resolução, menor o espaço que a gente consegue ocupar com um pixel do mesmo tamanho. Então quando a gente fala de resoluções mais altas, elas sempre vão também estar atreladas a telas de tamanhos maiores, né? Então nem sempre a gente vai ganhar puramente qualidade, a gente vai ganhar também tamanho de representação. Então os HDs, por exemplo, 1280 por 720, são 1280 pixels aqui, 720 aqui. A Full HD já tem 1920 por 1080. Né? O 2K, que foi uma tecnologia que praticamente a gente não viu por aí, já tem 2048 por 1080. O 4K já foi a 3840 por 2160. Se a gente for ver aqui, ele é o dobro do Full HD, né? O 8K 7680 por 4320 e o 10K, que está, vamos dizer, hoje é o estado da arte em tecnologia, 10.240 por 4.320 pixels. É interessante notar que hoje nós temos streaming, por exemplo, né, os Netflix, por exemplo, trabalha com 4K, então a gente já consegue uma imagem com qualidade 4K em uma TV usando uma transmissão via streaming, mas o 8K, por exemplo, é bastante limitado, certo? Então aqui a gente tem uma ideia de como que é o pixel. O pixel, então, são esses pontos aqui compostos por 3 cores, são com pontos bastante pequenos, né? E a gente então consegue, juntando isso aqui num tamanho muito reduzido, ter a noção de que seria um único LED, um único pixel que está emitindo uma única cor pela mistura das 3, certo? E a mistura das 3 intensidades diferentes geram todas as cores que nós conhecemos, né, dentro do nosso espectro de cores. Agora a gente vai dar uma paradinha também para depois continuar falando das placas de vídeo.